Professor, aproveitando esse gancho e antes da gente passar para o nosso segundo bloco para falar mais sobre a OIT, quando a gente trata muito sobre o direito internacional, a gente foca muito na soberania de cada país. E o Brasil, ele ratificou as convenções, os tratados que tratam sobre o direito internacional do trabalho. Mas você acha que hoje a legislação brasileira trabalhista está conforme o direito internacional do trabalho e também a OIT, que a gente vai entrar daqui a pouco? Então, Cara, só para levantar uma dúvida minha também, professor. vamos, né? Levanta essa bola aí pra gente jogar, cara. Como ficaria a relação, né, de hierarquia, por exemplo, entre as leis trabalhistas aqui do Brasil com uma padronização do direito internacional do trabalho? Vamos então responder. O Brasil ele só vai recepcionar aquilo que o Congresso aceitar. E aí vamos entender a dinâmica do direito internacional, relembrando. O Executivo vai para as discussões, vai para as rodadas de discussão. Nessas rodadas de discussão, o Executivo ele vai se apresentar. Por exemplo, em 22 de novembro de 1969, é discutida a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Essa convenção o Brasil não aceitou de imediato. Na época, a gente estava liderado pelo Costa e Silva, que era o general à frente do Brasil. A gente não foi nessa época. Quando o tempo passa, a gente vai trazer a Constituição de 88, 5 de outubro de 88, nós temos aí uma relação onde o Brasil, em 92, ele fala, opa, eu tenho interesse dessa Convenção Interamericana. Afinal de contas, o meu vizinho, a Argentina, é signatário desde 85 para 86 com Raul Alfonsín, que é o presidente lá depois da ditadura dele. E aí, com isso, o Brasil também começa a ver o que dá para aceitar ou não. Quando chega no dia do palhaço, e de fato é o dia da profissão palhaço, mas também é dia dos direitos humanos, que é 10 de dezembro, 10 de dezembro de 48 é o dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 10 de dezembro de 1998, isso é 50 anos depois da Declaração Universal, nós vamos ser nós aceitamos a jurisdição interamericana. Por isso que as condenações do Brasil pela OEA é a partir de 11 de dezembro, 10 de dezembro de 98. Ah, mas a pessoa estava desaparecida antes disso. Mas naquele dia ela estava desaparecida, estava. Então o Brasil vai ser julgado sobre isso. Então, quando nós falamos das convenções internacionais, primeiro o Brasil tem que passar pelo Executivo, tem que passar por votação no Congresso Nacional. No Congresso, vamos ter uma bifurcação. Se votado, como você já ouviu falar, de emenda constitucional, 2 turnos, 3/5, vai ser recepcionada esta convenção como se fosse uma emenda constitucional de direitos humanos. Se ela não tiver esse trâmite de 2 votações com 3/5, ela vai ser recepcionada, mas não será tratada com status de emenda constitucional. O Brasil, por exemplo, a gente bate cabeça com algumas convenções do trabalho. Olha algumas discussões que vocês vão passar. Desculpa perguntar aí, vocês passaram por greve? Já estão passando por greve? Passamos por uma greve. Pois é, filhão. Eu sei o que é isso na época da faculdade. Eu nunca viajei durante a faculdade, porque eu só fui ter aula, o calendário correto no último ano da faculdade. Eu fui do 1º ao 8º período com greve. Então, assim, chegava janeiro, via meu pai levando a minha irmã, minha mãe para viajar, e eu ficando com 19, 20 anos, 22, porque estava em aula de faculdade. A gente, assim, é muito louco falar isso. Não tinha celular, né? A gente não tinha acesso a e-mail. Estamos falando de 25 anos atrás. Eu entrei na faculdade em 2000. Então, assim, a gente não sabia, porque, assim, a qualquer momento podia voltar às aulas. E aí não ia ter uma cartinha te avisando, voltar às aulas, volte para a faculdade. Isso não existe. Então, eu acabava não saindo, viajava só para perto de casa, né? Alguma área próxima. Não tinha como sair viajando, ficar 2 meses. Tá de greve, a gente não sabe. Então, assim, uma das discussões é a própria ideia de greve. A greve tem regulamentação internacional. Ela é mencionada em cenário internacional. Só que o Brasil, por exemplo, ele não admite greve para servidor público militar. Militares não podem fazer greve. Quem vai falar isso é a Constituição, no 144, 142 e a própria 37. Existem regras, aí não é bagunça. Parece, mas não é bagunça, né? Não deveria ser bagunça. Então tem toda aquela discussão.
E aí, com isso, a gente tem outro parâmetro, é a questão além da greve, a gente vai ter algum parâmetro sobre teletrabalho, que eu já tinha mencionado há pouco. Teletrabalho, o Brasil não assina. Muitas pessoas têm discussões muito fortes sobre o teletrabalho, porque, assim, estou eu trabalhando aqui na minha casa. Né? E hoje, por exemplo, hoje é aniversário da minha filha mais velha. Eu trabalho numa faculdade, só que eu pedi autorização para o meu coordenador. Olha, coordenador, posso dar aula remota? De casa, ele pode, desde que você esteja no horário dando aula. Eu falei, só para não ter que me deslocar, 40 minutos, aquela coisa toda. Né? Já dei aula de manhã, ia ficar o dia todo. Né? Trabalho lá como coordenador de núcleo de prática jurídica. E aí ele me liberou. Mas e se durante a aula remota eu saio daqui da minha mesa, né, e aí vou lá no banheiro? Minha filha derruba o sabonete, e não ligo a luz, eu sei onde é a pia, mas eu quero lavar meu rosto, piso no sabonete, cai de cabeça no cóccix, cai de cóccix, quebrando o cóccix, alguma coisa. É um acidente doméstico ou um acidente de trabalho? Porque neste horário era para estar em sala de aula. Eu não estou em sala de aula. Afinal de contas, olha aí o quão delicado. Né? Então, assim, por isso que a gente começa a ter algumas desconformidades, né, sobre esse ambiente de trabalho. Afinal de contas, esse ambiente de trabalho pode ser teletrabalho. Muita gente acha que teletrabalho pode ser um trabalho doméstico. Não, não tem nada a ver. Mas, assim, por isso que a gente tem poucos signatários. Poucos países aderiram a uma convenção de 1996 que ficou muito importante com a pandemia. A pandemia de 2020, ela faz com que popularize os kits de reuniões remotas, entre outras questões. Né? E aí, aquela questão, será que estamos próximos? Sim, tem algumas conformidades, Cauã. O Brasil ele é signatário e acaba favorecendo, o que encarece o trabalho. Né? Quando eu falo do custo ambiental, olha aí a COP30 acontecendo em Belém do Pará. O mundo está de olho para ver o que vai sair dali. Eu sou da escola de Ariano Suassuna. Eu sou um otimista esperançoso. Mas, assim, algumas questões elas acabam sendo delicadas. A área ambiental é uma área muito delicada. Né? E aí a gente fica numa pressão muito forte. O que vai ser? A questão do emprego também, dessa relação do emprego, é uma relação delicada. Por quê? Porque o empregado ele tem um custo. Esse empregado, que pena, não posso escravizá-lo. Ah, que pena, não posso deixá-lo dormir aqui em qualquer ambiente. Ah, eu vou ter que liberar. Poxa, ele vai ter que almoçar, vai ter que lanchar, que chato, não posso explorar. Isso não vem por acaso, isso não é pelo amor. Isso porque nós temos pressões de vários setores. Né? Só para a gente dar um exemplo, em 1891, né, para quem é da Igreja Católica Apostólica Romana, né, nós temos aí hoje o Papa Leão XIV. Mas o Papa Leão XIII, em 1891, ele tinha a encíclica Rerum Novarum, que era encíclica justamente para conscientizar os empresários da época da questão social do emprego. Né? Por isso que a gente fala que trabalho não é mercadoria. O trabalho é uma forma que eu tenho de dispor para produzir e ser remunerado pelo meu tempo à disposição. Então, uma coisa que a gente tem que olhar atento é quanto é a hora, né, de um funcionário. A hora de um funcionário é R$ 100, R$ 30, porra, R$ 2, R$ 15. Então, isso vai entrar no mercado. Entre pressões, né, internacionais sobre isso, puxa o trabalho de fulano, de Beltrano de cada país. Né? E é um problema sério. Vide a China com as pressões que a gente tem. A China ela vai ter uma pressão muito forte sobre essa hora, né, de trabalho, mas são parâmetros diferentes. Aqui no Brasil, nós seguimos parâmetros que acabam levando a situações delicadas.